Olá, você que acompanha a DHE no YouTube, também o site Gazeta MS, o Estado Notícias. Vamos aos principais destaques de hoje. As contas de luz dos campograndenses voltaram a ser emitidas com a taxa de iluminação pública. A determinação é do juiz David de Oliveira Gomes Filho, que notificou a Energisa. Olha só, lá em Campo Grande tem um problema, né? A Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei para acabar, para extinguir com a taxa de iluminação. O prefeito vetou esse projeto, aí a Câmara recorreu e foi se arrastando aí processos judiciais, né? No Tribunal de Justiça, para cá, para lá, enfim, agora o prefeito conseguiu aí fazer com que a taxa de iluminação volte novamente a ser cobrada, mas a Câmara disse que vai recorrer. Na verdade, a prefeitura alega o seguinte: não tem como manter esse serviço sem a taxa de iluminação. E aqui eu não quero absolutamente entrar no mérito da defesa de ninguém, mas é assim, né? Todos os municípios do Brasil, praticamente todos, cobram essa taxa de iluminação pública, que é uma coisa que se tornou um mal necessário aí para a população. Porque se cobrando a taxa de iluminação já tem ruas que são escuras, imagina sem cobrar a taxa de iluminação, né? Aí que vai virar uma escuridão só as cidades aí pelo interior do Brasil. E a Justiça Eleitoral negou o pedido de registro da candidatura de Jorge José de Castro, do PTB, lá de Ladário. Ele aparece na lista dos inelegíveis por processo eleitoral de 2010. Mesmo assim, o candidato Jorge José da Costa, lá de Ladário, continua fazendo a campanha. Ele fez uma doação em 2010 e essa doação não era compatível, né, ao que foi declarado ali por pessoas físicas. E aí ele então acabou sendo processado pela Justiça Eleitoral, mas, segundo ele, vai continuar fazendo a campanha. Vai que ele ganha, aí ele recorre e vai tentar se manter no cargo. Mas é claro que a Justiça Eleitoral está pegando firme. Três Lagoas, a candidata a vice de lá, de uma das chapas, também foi cassada. Aqui no interior do Mato Grosso do Sul, várias pessoas já tiveram seu registro cassado. E é bom que as pessoas que têm algum problema aí na Justiça Eleitoral nem coloquem seu nome à disposição, porque se ganhar depois vai ter muita dificuldade para se manter no cargo. E o FIES foi prorrogado pelo Ministério da Educação. O FIES é um programa que financia cursos superiores. Essa decisão aconteceu depois que iniciou a greve dos bancários em todo o Brasil. A greve dos bancários já entra no seu 8º dia. E, segundo o Ministério da Educação, não há como entregar a documentação necessária nas agências bancárias. Por isso, esse prazo vai ser prorrogado até o final da greve e até 10 dias após o término da greve. Então, quem tem pretensão e quem tem aí intenção de fazer a contratação do FIES, ainda tem tempo de ajuntar toda a papelada, toda a documentação, fazer a sua inscrição para tentar aí o financiamento em cursos superiores. Participativo em Dourados. Participativo, Dois Irmãos do Buriti. Popular e participativo em Niuaque. Foram 38 municípios atendidos, né, na área de saúde, na área da assistência social, e na área da educação. Atendemos também, em função de ter uma flexibilização, atendemos também a agricultura familiar, atendemos assentados da reforma agrária. Importante, avançamos. E um batalhão de choque em Campo Grande foi chamado pelos agentes penitenciários que, após aquela revista de rotina, se depararam ali com um fato interessante, né? Os presos estavam alterados e tentaram impedir a entrada dos agentes nas celas para fazer aquela revista rotineira. Então, aí o batalhão foi chamado e esse daí não é o primeiro caso, né, que a gente se depara aqui no Mato Grosso do Sul. Muitas dificuldades. Agora, no começo do mês, um agente penitenciário acabou tendo umas agressões lá em Corumbá, também agora em Campo Grande. Recentemente, na Viraí, eles colocaram fogo lá no presídio. Na verdade, a coisa está bastante complicada, né? E o problema maior é a falta de agentes penitenciários. Agora, o governo do estado mandou chamar alguns
agentes que haviam sido feito concurso, estavam esperando vaga, e na verdade o que acontece é o seguinte, que eles foram chamados, mas não assumem o serviço agora, porque tem que passar por todo um processo ainda aí de qualificação e também fazer academia, uma série de cursos antes de assumir. Até lá, muita dificuldade para quem ficou, porque o déficit de agentes penitenciários é muito grande no estado. Para você ter uma ideia, chamaram mais de 100 agentes. Imagina o tamanho do déficit, né, de agentes penitenciários no estado. E tudo isso tem causado esses problemas aí, os presos acabam se sentindo o dono da razão e não foram para revista de rotina e o batalhão precisou ser chamado lá em Campo Grande. Para finalizar, Jaci Clay Rocha, 42 anos, lá de Aparecido do Taboado, foi multado e preso depois de maus tratos a animais domésticos. Ele mantinha uma rinha na sua casa com mais de 15 galos índios e também colocava eles ali para fazer aquelas lutas entre os galos, né, aquelas brigas, e depois acabava ali fazendo as apostas. Então tá preso Jaci Clay Rocha, lá em Aparecida do Taboado. As principais notícias do dia, os destaques você confere aqui na DHE, na Gazeta MS e no Estado Notícias. Eternizando seus momentos especiais, fotos e filmagens com qualidades. É com DHE Produções. Trabalho com carinho e dedicação, nascimentos, aniversários.